Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós escolhemos um tema relacionado a esse momento que nós estamos vivendo, que vamos chamar de mediunidade em quarentena. Né? Por que falar desse tema atualmente? O tema, o que motiva nós falarmos sobre esse tema é exatamente quais os desafios, né? Quais as situações nós que estamos atualmente em um corpo mediúnico de uma casa espírita, quais são os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento de pandemia e em quarentena. Essa situação traz alguma repercussão para nós? Ou ela é uma situação que passa desapercebido pela nossa mediunidade, pelo nosso envolvimento com a casa espírita? Isso traz alguma repercussão para mim, como médium, como trabalhador de uma casa espírita, ou mesmo como médium e estou afastado do trabalho de uma casa espírita? Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse estudo, tá? Sejam bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre espiritismo e sobre mediunidade. E aí eu trouxe também uma série de perguntas, algumas perguntas que eu mesmo me faço e também outras perguntas que as pessoas mandam até nós, né? E a primeira delas é assim: minha mediunidade neste momento em que eu estou em quarentena, ela está desligada, né? E aí a gente precisa, por incrível que pareça, essa pergunta pode ser um absurdo, mas ela pode soar como um absurdo para nós, que estamos há mais tempo no dia a dia da casa espírita, estudando a doutrina espírita, mas isso é uma dúvida muito frequente mesmo. Não é um absurdo essa pergunta, porque muitos de nós ainda imaginamos que no dia do trabalho mediúnico, nossa mediunidade é ligada no momento que a gente entra na reunião mediúnica. E no momento que a gente sai, ela é desligada. E nós sabemos que isso não é verdade. Se isso fosse verdade, nós não teríamos mediunidade fora do centro espírita. Nós não teríamos mediunidade entre os idosos que não frequentam nenhum tipo de religião ou no meio das crianças. Então a nossa mediunidade ela nunca está desligada. O que pode acontecer é que durante o trabalho mediúnico, o que acontece? Nós temos mais auxílio da espiritualidade, o auxílio é organizado e os espíritos que são direcionados ao corpo mediúnico de uma reunião mediúnica, eles são espíritos previamente selecionados, porque o auxílio a eles está sendo feito de forma organizada. Diferente dos espíritos que podem se conectar a nós na rua ou dentro de nossa casa. Então esses espíritos, né, na rua, em nossa casa, eles não são selecionados por espíritos esclarecidos, pelos bons espíritos. Eles estão ali por uma sintonia energética conosco, ou em busca de auxílio ou com o objetivo de nos perturbar. Então, em resposta a essa pergunta, a afirmativa é que não, nossa mediunidade nunca está desligada. Nós somos médiuns, até mesmo depois de desencarnar, né? Existem várias situações na literatura espírita que relatam isso. Isso nós vemos no livro Libertação, Gúbio é Médium, de Matilde. Nós temos no livro Mensageiros situações em que os médiuns são utilizados para auxiliar. Mensageiro de Libertação, livro de Francisco Cândido Xavier, né? Com André Luiz, no Mensageiros, médiuns são utilizados para auxiliar espíritos que estão desencarnados. Então, na literatura espírita existem muitos relatos que nós não deixamos de ser médium. O que pode acontecer é que a nossa mediunidade, por um mau uso ou por alguma situação que nós estamos passando como um encarnado ou desencarnado, ela pode ser suspensa. E aí, sendo suspensa, nós não podemos, durante aquele tempo de suspensão, exercer a mediunidade. Mas não é o caso que está ocorrendo agora na quarentena. Na quarentena, nós continuamos a ser médiums, sim. Os espíritos que nós vamos nos conectar, aí ele está ligado à nossa sintonia.
Uma outra questão também interessante que veio é: sou médium, faço tratamento de desobsessão e gostaria de saber se meus obsessores estão em quarentena em suas casas, né? Eu estou aqui na minha casa e eles estão lá na casa deles. Olha que pergunta também interessante. Chega a ser engraçada, mas é interessante. E aí a gente tem que lembrar que qual a casa dos meus obsessores? Aonde meus obsessores moram? Adivinhe? A resposta está aí. Obsessor, se o espírito está ligado a alguém, é uma obsessão em curso. Eles visitam com muita frequência ou habitam a casa daquela pessoa que eles estão obsediando. O máximo que pode acontecer, se a pessoa tem obsessor e ela não se deixa obsediar, porque ela está com um padrão vibracional muito elevado, os obsessores ficam à porta, né? Como está no livro Libertação, onde aquele jovem que participa Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, o livro Missionário da Luz, em que o benfeitor Alexandre, né, leva André Luiz para visitar um dos participantes da reunião mediúnica, que ele sofre de um problema de viciação no campo do sexo, e quando ele chega à porta, eles conseguem entrar e os obsessores ficam à porta, porque a esposa do jovem que é obsediado tem uma disciplina tão grande na oração que impede a entrada dos obsessores do seu esposo. Ela blindou a casa. Então, nossos obsessores não estão na casa dele, eles estão aonde nós deixamos eles entrarem. Na maioria das vezes, as pessoas que estão obsediadas convivem com seus obsessores. Terceira questão: a casa espírita está fechada no plano espiritual? E aí é uma pergunta também, né, curiosa. E não tem ligação direta com este momento, mas nesse momento surge essa pergunta. A casa espírita vai ficar um mês, talvez mais tempo fechada no plano material. No plano espiritual ela fica fechada também? A resposta é não. A casa espírita nunca fecha. Nunca ela pode estar fechada no plano espiritual, porque a parte material é apenas uma pequena ponta do trabalho que está sendo feito no plano espiritual. Nós hoje sabemos que para uma casa espírita surgir no plano material, é necessário que primeiro ela surja no plano espiritual. Isso inclusive não é uma regra da casa espírita. A maioria das instituições que fazem o bem, que tem como proposta fazer o bem, elas surgem primeiro na espiritualidade para depois se materializar no plano encarnado, no plano físico, no plano material. Então, e outro detalhe interessante é que a parte que se materializa no plano material geralmente é muito pequena, é como se fosse a ponta de um iceberg de um trabalho muito maior que é feito lá, e anterior e mais antigo que a parte que apareceu no plano material. Um outro fato interessante sobre isso é que, dependendo do tempo, dependendo do trabalho evangélico que a casa faz, do perfil de trabalho da casa, no plano espiritual, a casa no plano material é uma casa que tem um salão, um local, uma câmara de passe, um local onde é feito o tratamento, a reunião mediúnica. No plano espiritual, isso pode ser algo totalmente diferente. Ela pode ir de um posto de socorro nas regiões inferiores a um hospital gigantesco ou a uma escola gigantesca. Tudo vai depender do tipo de trabalho que a casa se especializa, mas ela pode ir de um pequeno posto de socorro no plano espiritual para atender espíritos que chegam ali necessitando de auxílio, de algum tipo de esclarecimento básico a ela, e no outro lado ela pode ser algo bem grande, como um grande hospital, uma grande escola, e às vezes até as duas coisas conjugadas, um grande hospital anexo a uma grande escola. Em resumo, a casa espírita não fecha no plano espiritual nunca.
Os espíritos que normalmente são atendidos na casa espírita estão sem atendimento neste momento. A casa espírita está fechada, né? Pode ficar fechada ainda várias semanas. Os espíritos estão sem atendimento? A resposta é não, porque nós devemos lembrar que, como nós dissemos há pouco, o trabalho no plano material é apenas uma ponta do trabalho no plano espiritual. Outro fato que a gente hoje já tem conhecimento, que a espiritualidade já deixou isso bem claro para nós, é que os espíritos que são trazidos para a reunião mediúnica, um dos principais motivos para eles serem trazidos, para serem esclarecidos por nós encarnados, é que este contato faça com que a gente tenha vontade, tenha motivos de se modificar. Porque tendo esse contato, a gente deve pensar assim: olha o que vai acontecer comigo se eu não fizer a transformação necessária em meu espírito. Então, um dos principais motivos desse contato é que ele deve servir como motivação à nossa autotransformação. Podemos ver no livro Voltei, do irmão Jacob, Francisco Cândido Xavier, onde Guilom Ribeiro afirma que os trabalhos que são feitos com os espíritos sofredores, necessitados, obsessores, na casa espírita, poderiam ser feitos no plano espiritual, mas eles são trazidos para o centro espírita para motivar os encarnados a se transformarem. Ou seja, os espíritos nunca ficam sem atendimento, né? Se a casa espírita lá não para, os espíritos são atendidos no plano espiritual, e quando é necessário, matéria dos encarnados, fluido vital, nós, como médium, à noite, como médiums, à noite, somos levados, somos convidados a auxiliar no atendimento desse espírito e doar, através do nosso perispírito, o fluido vital que o nosso corpo armazena. Outra questão. Sinto diversas emoções e sensações em casa durante a quarentena. O que pode ser? Aí tem algumas possibilidades. Neste momento, onde uma quantidade enorme de emoções são lançadas pelas mentes que estão com medo, estão inquietas, estão esperançosas, estão ansiosas, estão deprimidas, estão pensando em saúde ou estão pensando em doença, todas essas ideias estão sendo lançadas em uma frequência maior do que o habitual, porque se nós nos ocupamos, nós não temos tempo para lançar essas ideias. Como hoje muitos de nós estamos em estado de quarentena e temos mais tempo para pensar sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a materialidade, sobre trabalho, dinheiro, tudo, a gente tem mais tempo para produzir pensamento. Então, a quantidade de emoções e pensamentos emitidos por nós é maior do que estaria sendo habitualmente. Neste momento, quem é médium, então vamos pensar em 3 possibilidades. Quem é médium deve pensar o seguinte: olha, eu estou sentindo diversas emoções e sensações durante o período de quarentena. Existem basicamente 3 opções. Se a pessoa é médium, ele deve analisar: sentia isso antes da quarentena ou passou a sentir só depois? Se ele já sentia antes, isso denota uma mediunidade mal educada, mal conduzida por enquanto, mal investigada, e que ele precisa se educar, estudando, entendendo a mediunidade que ele tem para poder controlar essa mediunidade. Então, essa é a possibilidade 1, é uma mediunidade ainda que não tem a orientação e o controle devido pelo seu, vamos dizer assim, pelo seu proprietário, entre aspas, o seu fiel depositário. E aí, por conta disso, ele já vinha sofrendo essas sensações e emoções antes, não tem a ver com a quarentena, ela pode ter só potencializado, aí ele tem que investigar, estudar a mediunidade dele e educar essa mediunidade. A possibilidade 2, a pessoa é médium, mas não sentia antes da quarentena isso.
e no período de quarentena ela passou a sentir. Então isso demonstra que ela entrou em um processo de desequilíbrio devido a esse processo de pandemia, de notícias. E aí, então, neste caso, ela entrou em um momento de desequilíbrio e ela precisa se reequilibrar, observando o que ela está consumindo de emoção e de informação. Porque o que a gente consome de informação, o que a gente consome de pensamento de outras pessoas, vai alimentar as nossas emoções e os nossos pensamentos, principalmente quando a gente não tem controle sobre si mesmo, não é? Porque a gente tendo controle sobre si mesmo, a gente recebe o pensamento do outro, processa, absorve o que é bom para nós e joga fora o que não é bom. Se a gente tem controle sobre nós mesmos, a gente vê uma notícia no noticiário que não é boa, que transmite uma sensação de pesar, de tristeza, de medo, a gente recicla isso e joga fora aquilo que não vai nos fazer bem ou simplesmente decide não ouvir essas informações, bloqueia. Né? Essa é a possibilidade 2. A pessoa é médium e entrou em um processo de desajuste momentâneo. E a terceira possibilidade, a pessoa tem que analisar o seguinte: eu estou sentindo muitas emoções e sensações nesse momento. Não sou médium, não tenho histórico nenhum de mediunidade. Aí pode ser algo que acontece com bastante frequência, inclusive. Nós podemos mascarar as nossas sensações e emoções com as ocupações. Nós nos enfiamos no trabalho, nós nos enfiamos no estudo, nós nos enfiamos nos prazeres, nas viciações, para a gente não olhar para dentro de nós. E agora, como nós estamos impedidos de viver essas situações que nós estamos habituados, já criamos uma rotina, neste momento nós estamos sendo obrigados a olhar para dentro de nós e olhar com mais atenção as nossas emoções e os nossos pensamentos. Eu tenho dito que nós não estamos em quarentena, nós estamos em retiro espiritual forçado. E aí, no retiro espiritual, a gente tem que se encontrar. Talvez esse autoencontro é que esteja provocando essas sensações e emoções, porque a gente talvez não esteja lidando bem com o que nós estamos vendo de nós mesmos e sentindo de nós mesmos. Então a gente tem que analisar qual dessas 3 possibilidades é o que está acontecendo conosco. Olha outra questão. Nos dias e horário que costumo estar na casa espírita, devo me concentrar, orar, enfim, agir como se estivesse em trabalho? O recomendável é que sim. Mas por que é recomendável fazer isso? Simplesmente porque isso vai nos ajudar com a nossa própria disciplina. Nós não devemos fazer isso imaginando, olha, às 8 horas de quarta-feira eu participo da minha reunião mediúnica na casa espírita. Então eu não vou, eu vou imaginar que às 8 horas, quarta-feira do período de quarentena, todas as semanas que eu estiver em quarentena, eu vou mentalizar que eu estou participando lá da reunião mediúnica. Como eu falei, se isso for para a nossa disciplina, para a gente não perder o hábito de prestar atenção no nosso dia, na nossa alimentação, em todos os cuidados que a gente tem que ter antes da reunião mediúnica, ótimo, isso é bom. Mas a gente não deve ficar com a imaginação que os espíritos continuam fazendo a reunião mediúnica naquele horário lá na casa espírita fechada. Por quê? Isso pode não ser verdade. A espiritualidade não se obriga a fazer isso porque não é um ritual. Eles fazem porque tem pessoas encarnadas e tem desencarnados precisando. E como os encarnados vão 8 horas de quarta-feira, eles fazem a reunião mediúnica no plano espiritual 8 horas quarta-feira. Se nós não estamos lá, ele pode fazer esse trabalho qualquer hora, qualquer dia, usando até mesmo o nosso auxílio energético que eles podem extrair à noite ou até mesmo durante o dia. Então a gente deve se concentrar
para continuar nessa disciplina, porque se nós ficarmos 40 dias, 60 dias sem participar da reunião mediúnica, podemos perder um pouco a nossa disciplina e aí voltar depois vai ser bem mais difícil aquela disciplina que a gente já estava habituada, com os cuidados que a gente tem que ter antes da reunião mediúnica. Mais uma. Estou em tratamento na casa espírita, sendo trabalhador ou não da casa espírita, né? Estou em tratamento. Sou trabalhador ou não sou trabalhador? Devo me concentrar, mentalizar, me resguardar no horário e dia em que eu faria o trabalho na casa espírita? Sim, é recomendável que sim, pela mesma explicação que eu dei na pergunta anterior, para nos ajudar na disciplina e para continuar nosso tratamento. A espiritualidade é proativa, ela age e evita reagir, porque quem age tem um controle, quem reage já perdeu parte do controle, ou todo o controle. Então, se nós estamos em tratamento e queremos continuar no tratamento, se a espiritualidade perceber que no horário que nós frequentávamos a casa espírita do nosso tratamento, a gente se resguarda, a gente se cuida e mentaliza o tratamento, eles vão se dirigir à nossa casa e vão fazer o tratamento. Se eles perceberam que momentaneamente nós abandonamos o tratamento, mentalmente abandonamos, eles vão esperar quando a casa espírita retornar para a gente retomar o tratamento. Simples assim. Mais uma. Tenho tido sonhos agitados nestes dias. O que pode ser? Olha, você é uma pessoa perturbada, tá? Não é brincadeira. Todos nós temos essas situações. O que pode ser? Tenho tido sonhos agitados nesses dias. O que pode ser? Várias questões, mas todas elas são sinais que precisamos estar alerta sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, sobre nossas conexões espirituais. O sono e o sonho é reflexo da nossa vida diária. E a nossa vida diária é reflexo do nosso sono e dos nossos sonhos. Um é como se fosse espelho da outra. Se nós dormimos bem e temos boas companhias no plano espiritual, isso está no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, questão 571, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que durante o dia nós temos algumas... se o sonho, na verdade, se o sono repercute alguma coisa no nosso dia? E aí os espíritos respondem, muitas vezes o nosso estado de vigília é reflexo do contato que nós tivemos com espíritos.